Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de História da Igreja. Vamos então ficar em pé para começarmos a nossa live fazendo a oração à Mãe Aparecida pelo Brasil. Hoje, em muitos lugares, começa a novena de Nossa Senhora Aparecida. Então, vamos começar essa nossa aula rezando a oração à Mãe Aparecida pelo Brasil. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, aqui estamos prostrados diante de vós e de vosso Filho Jesus. Nós, o Brasil, que viemos de novo consagrar-nos à vossa maternal proteção. Nós vos escolhemos para ser padroeira e advogada da nossa pátria. Queremos que o Brasil e cada brasileiro seja inteiramente vosso e de vosso Filho Jesus. De vós é a natureza, de vós é a sociedade, vossos são os lares e seus habitantes, com seus corações e tudo o que eles têm e possuem. Vosso é, enfim, todo o Brasil. Sim, ó Senhora Aparecida, o Brasil é vosso. Por vossa intercessão, temos recebido todos os bens das mãos de Deus. E todos os bens esperamos receber, ainda e sempre, por vossa intercessão. Abençoai, pois, o Brasil, que vos ama. Abençoai, defendei e salvai o vosso Brasil. Protegei a Santa Igreja. Preservai a nossa fé. Defendei o Santo Padre. Assisti os nossos bispos, santificai o nosso clero, socorrei as nossas famílias, amparai o nosso povo, esclarecei o nosso governo, guiai a nossa gente no caminho do céu e da felicidade. Sim, ó Rainha do Brasil, ó Mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o vosso reino de amor e por vossa mediação venha à nossa pátria o reino de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos agora ficar sentados. Eu sou o Padre Dalvan, pároco da paróquia de Santa Maria, que fica em Goianésia do Pará, Diocese de Marabá. E nós estamos com um curso de História da Igreja, estamos tratando nesses dias sobre a Inquisição. Parece não estar dentro desse tema da Inquisição, mas nós podemos fazer uma referência à Revolução Francesa. A Revolução Francesa apregoou aqueles princípios, igualdade, fraternidade, liberdade, e pode ser que nós nos iludamos com esse tema, com essas ideias. A Revolução Francesa, ela foi muito prejudicial para a igreja. Então, tem algumas coisas que vão contra o Evangelho. Então, a igreja sofre, enfim. Uma coisa que nós deveríamos exigir era um relatório de quantos padres, freiras, seminaristas, leigos, ativos na igreja foram mortos durante a Revolução Francesa. Nós temos aí os números dos judeus que foram mortos durante a carnificina do nazismo de Hitler. Se fala tanto desse holocausto dos judeus, mas, mais uma vez, no curso de História da Igreja, eu coloco a pergunta: por que a história
o mundo silenciam diante do genocídio realizado contra católicos. E mais uma vez eu afirmo que há um ódio velado contra a Igreja de Cristo, chamada católica. Portanto, muitos padres, seminaristas, freiras, leigos, ativamente católicos, foram mortos em centenas de milhares durante a Revolução Francesa. Eu recomendei na última aula de História da Igreja se procurar conhecer o que foi Vendéia, que era uma localidade que ficava no oeste da França, e a Revolução Francesa queria descristianizar a França. E um povoado chamado Vendéia se colocou contra essa descristianização, com valentia, coragem e, sobretudo, com fé. Um povoado que praticamente foi extinto se colocou contra essa descristianização. Esse povoado chegou a organizar um exército para ir contra a armada francesa, que estava muito bem mais aparelhada. Eles foram praticamente, esse exército de Vendéia foi praticamente com o estandarte do coração de Jesus à frente, para combater um exército muito bem mais armado. O exército de Vendéia era amador. E qual foi a consequência? Praticamente eles foram exterminados. Um general mandou dizer para uma pessoa do alto escalão da Revolução Francesa que a população de Vendéia tinha sido acabada, se comemorava diante desse acontecimento, se fez uma grande comemoração, se celebrou o extermínio de um povoado, e antes de acabar com Vendéia, o exército francês destruiu as plantações, que era para matar de fome o povo daquele povoado, mandou cortar a água que ia para aquele povoado, no intuito de fragilizar aqueles cristãos que resistiam para preservar a sua fé. Aí vocês devem lembrar que eu falei também na última aula, que mandavam, digamos, as pessoas de preferência para serem mortas, eram as mulheres em Vendéia, porque elas eram julgadas como aquelas que eram reprodutoras de novos cristãos. Então, para que não nascessem novos cristãos, seria necessário matar todas as mulheres de Vendéia. Por isso que quando entraram nesse povoado, as primeiras vítimas foram as mulheres e em seguida as crianças. Porque as crianças poderiam ser os futuros cristãos, então já teria que matá-los desde já, desde aquele início. Aí dizem que fizeram botas para os soldados com as peles dessas mulheres, das crianças, dos homens, e usaram os restos mortais dos homens, das crianças, das mulheres de Vendéia para fazer óleo, sabão. E me digam em que página de livro de alguma escola a gente encontra isso, a história de Vendéia. Então procurem conhecer mais essa história. Ela é do século XVIII. Então eu digo isso porque a gente fala que a igreja matou tanta gente, que exterminou os índios, que batizou à força os índios. Tudo isso é fake news, viu? Tudo isso não passa de fake news.
mas ninguém se interessa em anunciar para o mundo as injustiças que a igreja sofreu ao longo da história. Eu digo para vocês que a nossa Santa Igreja Católica, ela é lavada de sangue. Viu? Daí a importância de a gente conhecer profundamente a história da igreja para saber o quanto ela foi perseguida ao longo da história desse mundo. Quantos mártires a igreja possui, enfim. Então nós não podemos silenciar essa história da Santa Igreja. Tá? Então, a grande figura da Revolução Francesa, conhecida por todos nós, é Napoleão Bonaparte. Ele mandou aprisionar o Papa Pio VI. O Papa Pio VI ficou preso numa cidade da França e Napoleão Bonaparte comemorou, dizendo: enfim consegui acabar com a Igreja Católica e nunca mais haverá Papa, dizia Napoleão Bonaparte. Porém, como diz um bispo daqui do Brasil, o bispo de Formosa, a igreja sempre sepulta os seus inimigos. Napoleão Bonaparte cantou uma pretensa vitória sobre a Igreja Católica, mas Napoleão não tinha mais poder, mais força do que Deus, que é o fundador da Santa Igreja Católica. Então, ele investiu também contra o Papa Pio VII. O Papa Pio VII ficou de prisão em prisão. Praticamente não conseguiu governar a igreja como queria, porque o Papa Pio VII vivia sendo preso. Aí é aqui que eu queria chegar, porque o Napoleão Bonaparte foi preso, foi feito refém, ele foi exilado numa ilha chamada Santa Helena. E ele foi condenado a ficar naquela ilha e morrer ali em solidão. Então, um fim muito triste que Napoleão receberia, um fim muito parecido com o de Nabucodonosor. Enfim. Então, o Papa Pio VII pôde voltar para Roma. E quando o Papa chegou no castelo de Santo Ângelo, tinham quase 900 prisioneiros franceses. Esses franceses foram aprisionados na luta que foi feita contra Napoleão. O Papa tomou uma atitude inusitada. Ele anistiou todos aqueles prisioneiros. Ele foi severamente criticado, porque o Papa tinha uma bela oportunidade de se vingar dos franceses, por ter feito aquele ancião ficar de prisão em prisão, mas o Papa deu perdão, anistiou todos aqueles presos. E ele recebeu na sua própria casa, no Vaticano, a mãe de Napoleão, o nome Madame Mary. A mãe de Napoleão foi rejeitada pela própria filha, mas acolhida pelo Papa Pio VII. E o Papa Pio VII pediu ao príncipe da Grã-Bretanha que tivesse piedade de Napoleão. E quando o Papa ficou sabendo que Napoleão tinha morrido, ele rezou missas pelo descanso em sufrágio da alma de Napoleão Bonaparte. Então, eu estou passando essa história aqui para a gente saber como a igreja é a Igreja Católica. Realmente é a igreja de Nosso Senhor. Nós falamos tanto mal dos bispos, dos papas,
e nos deparamos com a misericórdia do Papa Pio VII, né, no fracasso da Revolução Francesa. Uma outra coisa para a gente aprender também essa noite, né, a Revolução Francesa, ela aconteceu em 1789, e ela tinha como bases filosóficas essas três ideias que eu apresentei aqui para vocês: igualdade, fraternidade. A gente tem que ter cuidado, porque tem cantos da igreja que inocentemente o povo canta e que tem na sua letra essas três ideias da Revolução Francesa, né? Tem aquele canto de entrada que a gente entoa em algumas missas, que a partir de hoje a gente não vai cantar mais. Igualdade, fraternidade, laralá, laralá. Eu não sei o resto, mas essa música, esse canto de entrada de muitas missas, começa com essas ideias da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade, né? Sim. O que é que eu quero dizer então? Que em 1948 houve a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é muito baseada na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, por inteira, idealizada por lojas maçônicas. E a gente sabe que, numa época como aquela, a conspiração para se destruir a Igreja Católica. Então, a Igreja, ela tem um pé atrás com essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por quê? Pelo seguinte: nós só temos direitos quando nós temos deveres, viu? Olha, a Revolução Francesa, ela tornou o mundo assim, muito mimado. Ou seja, a gente tem que questionar todas as instituições, é o que apregoava, né, a Revolução Francesa. Então, esse nosso tempo no qual nós vivemos, ele é uma herança desse passado. Não esqueçamos disso, que o presente sempre é uma herança do passado. Por isso que eu digo, esse presente no qual nós estamos vivendo agora, vai se refletir no futuro. Aqueles que viverão o futuro, receberão reflexo agora desse presente. É muito importante a gente fazer essa reflexão, porque a Revolução Francesa declarou que todos os homens são iguais e que o poder das nações deve vir do povo e não de Deus. É daí que vem a democracia, que não serve para a igreja. Democracia. Ou seja, o poder das nações vem do povo. É o povo que escolhe. Entendem? Ou seja, a democracia, então, não vem de Deus. Ou seja, se a gente fizer um referendo, se deve abortar ou não abortar, o povo que vai escolher. Então, você tem que colocar a escolha de um povo, se mata a criança ou se não mata a criança que está sendo gerada no útero materno. Vejam que a democracia seu Felipe, a democracia é como uma espada de dois gumes. Tem certos assuntos que você não pode colocar para o julgamento popular. Tem coisas que já são sacramentadas. Coisas que já são patenteadas, eleitas por Deus, que a gente não pode colocar para discussão. Vamos lembrar aqui quando
Pilatos lançou para o povo o direito de decidir se eles queriam Jesus ou Barrabás. O povo escolheu quem? Barrabás, e excluiu Nosso Senhor. Não dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus? Cuidado, porque no dia que Pilatos apresentou Jesus e Barrabás para o povo, foi o povo, a maioria, escolheu Barrabás. Então essa história de que a voz do povo é a voz de Deus tem uma base da Revolução Francesa, tá? Então, questionar todas as instituições, igualdade e fraternidade. Todos os homens são irmãos. Mas interessante, irmão sem pai. Se a gente for ler o texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos e comparar com a Constituição dos Estados Unidos, vai haver uma discrepância bem grande, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, diz assim, que debaixo do ser supremo, nós declaramos que todos os homens são irmãos, etc., são iguais entre si. Essa história de que eles declaram os direitos humanos debaixo de um ser supremo. Esse ser supremo não é alguém, é algo. É o relojoeiro do filósofo Voltaire, ou é então o grande arquiteto das lojas maçônicas, mas não é o Deus de Jesus Cristo. Agora, a Constituição dos Estados Unidos começa dizendo, começa reconhecendo Deus como o Criador, e que todos os homens estão sob Ele. Então, pelo menos, esse texto da Constituição dos Estados Unidos reconhece que há um Criador, que há uma certa ordem que nós já encontramos e que nós não podemos mexer. Nós podemos mexer na cadeira, na construção, mas a gente não pode mexer naquilo que digamos assim, que é a vida do homem. Por exemplo, decidir se a criança morre, decidir se a criança pode ser matada ou não, isso aí já está sacramentado que não se deve abortar, pronto, não se deve colocar para a opinião pública decidir. Não tem, os políticos gostam de, olha, isso é questão de saúde pública, o povo que vai decidir. A questão do aborto, nas discussões políticas, os políticos querendo, os candidatos querendo desdobrar a gente, dizem assim, não, isso é questão de saúde pública. E aprendam a perceber a malícia que há por trás dessas palavras. Questão do aborto é de saúde pública. O que isso significa? Nós vamos lançar para o povo decidir. Não, jamais. O aborto é pecado, é assassinato, não tem história. Imagine alguém de vocês aqui, vamos decidir se matamos ou não o Kiko. Não. O mandamento da lei de Deus, diz, não matarás, né? O inocente. Kiko não fez nada para merecer a morte, né? Enfim. Então, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos só fala em direitos, mas não fala em deveres do ser humano. E isso vai contra o Evangelho, Cairomi. Vai contra o Evangelho. Se passarmos as páginas dos Evangelhos, Deus fala mais em deveres, né? Jesus, ele fala mais no patrão e nós como empregados. O Evangelho de ontem, né? Da missa do 27º domingo do tempo comum, Jesus encerrava o Evangelho dizendo, ao terminar a nossa missão, devemos dizer, somos servos inúteis.
fizemos o que devíamos fazer. Então o evangelho inteiro fala das obrigações que nós temos. Os evangelhos por inteiro falam dos deveres que nós temos. Aí daí é que vem o direito da salvação, né, de assemelhar-se a Deus. Mas aqui, por isso, vejam, nós estamos numa sociedade que fala muito em direito. Eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Uma sociedade descristianizada se comporta dessa maneira, só fala em direitos, não se fala em deveres. Quando Deus criou um povo para si, o povo de Israel, qual foi a aliança que Deus fez com esse povo? Por meio dos 10 mandamentos. Deus entrega os 10 mandamentos para o seu povo pelas mãos de Moisés. Pelos 10 mandamentos, o povo sabia o que tinha que fazer, as obrigações que o povo tinha. Amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não matar, não adulterar. Entende? Então, a igreja, ela tem o pé atrás com essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque só se fala em direitos, não se fala em deveres. E outra coisa, esse direito, né, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos não se baseia em Deus, mas no próprio homem. De modo que o homem muda as regras do jogo de acordo com sua vontade. Porque essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é a declaração mais desrespeitada por eles mesmos, por aqueles que idealizaram esses supostos direitos humanos, direitos universais do ser humano. Então, para que vocês entendam mais o que eu falo, por exemplo, o nosso STF. Na hora que eles querem, eles mudam as regras do jogo. Então se comportam como deuses. Portanto, uma sociedade que tirou Deus e colocou o homem, né, a religião do homem, o homem como centro, aí se comete esses desmandos. Aí sim, o homem se torna lobo do próprio homem. Tá? Padre, o que é que isso tem a ver com a Inquisição? É um assunto bem mais amplo, a Inquisição. O intuito desse curso sobre a Inquisição é mostrar essa conspiração contra a igreja. Então a igreja, ela se manifesta quando ela percebe que se aspira um mundo descristianizado, um mundo sem Deus. Né? A igreja nunca fez referência a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, a não ser o Papa João XXIII, quando escreveu a encíclica Pacem in Terris, mas fazendo ressalvas em relação a essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Papa São João Paulo II também, numa encíclica de doutrina social da Igreja, ele questiona também, em parte, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Igreja protesta no sentido de que a sociedade só é feliz quando ela tem Deus como a base, né? O lastro. Tá ok? Enfim, então a igreja é mãe e mestra, é perita em humanidade. Eu costumo dizer que esse nosso mundo deveria pedir perdão à igreja pelas injustiças cometidas contra ela, né? Ou seja, se mantém no silêncio as injustiças sofridas pela igreja ao longo da história e tentam mostrar muitas vezes a igreja como aquela perigosa que maltratou, que matou. Como eu tenho falado para vocês, que às vezes dá nojo a gente ouvir as pessoas que não se informam bem
falar da Santa Inquisição. Então, meus irmãos, uma outra coisa que eu quero desvendar sobre a Inquisição, eu queria desmistificar essa história de que as prisões nas quais aqueles que eram julgados pela Santa Inquisição eram colocados, diziam aqueles que não conhecem bem a Inquisição, que as prisões, as cadeias da Inquisição eram insalubres. Assim os filmes retratam as cadeias da Inquisição. Mas é aquilo que eu já falei aqui, aqui no curso de História da Igreja, que foram abrir os arquivos no Vaticano, né? Foram abrir os arquivos sobre a Inquisição, para estudar a fundo o que aconteceu no período da Inquisição. A igreja não tem medo da verdade. Se tem alguém que não tem medo da verdade, é a igreja. A igreja chamou historiadores, não só historiadores cristãos, católicos, mas historiadores ateus que tinham uma raiva da igreja. Os papas pediram para esses historiadores simplesmente honestidade. Se rendam à verdade. O que vocês acharem nos arquivos, contem para nós, mas contem a verdade. Estamos preparados para ela. Aí eu falei numa das aulas que os historiadores foram todos assanhados. Agora a gente acaba com a igreja. Agora a igreja, sabe que ela documenta tudo, viu, seu Felipe? Né? A igreja documenta tudo. Às vezes, né, pessoas nos procuram aqui querendo se aposentar, pedindo batistério. Até o governo reconhece que a igreja, ela arquiva muitas coisas. Alguém apareceu nesses dias na paróquia pedindo um batistério. Padre, porque lá na Previdência Privada me pediram algo, né, um documento, o batistério da igreja, né? Que lá tem o meu nome correto, os nomes dos pais corretamente, enfim. Então, todos os processos realizados, né, pela Santa Inquisição foram arquivados, né? Todos os processos foram, como é típico da igreja, arquivados. Enfim, então os historiadores foram assanhados, né? Achavam que eu encontrava aquilo que apregoam as lendas negras, né? De uma igreja cruel, malvadona, mandando para a fogueira meio mundo de gente. A igreja malvadona, que oprimiu tanta gente, mas foi uma verdadeira decepção. Pelo contrário, se depararam com a Santa Inquisição como um tribunal de misericórdia. E também nesses arquivos os historiadores encontraram que as prisões da Inquisição eram as melhores. Que tinham pessoas que estavam presas em cadeias civis e pediam para serem julgados pela Inquisição. Eles nem eram heréticos, os presos nem eram heréticos, mas eles proferiam alguma heresia para serem acusados como hereges, para irem para a prisão da Santa Inquisição. De tão boa que ela era. O preso na cadeia da Inquisição, ele podia sair para passear e depois voltar. Isso lhe era permitido. Tudo isso foi encontrado nos arquivos do Vaticano sobre as prisões da Inquisição. Dizem que nas cadeias, nos arquivos encontraram que nas cadeias da Inquisição, os presos tinham tempo para produzir grandes obras filosóficas, poéticas.
eles se sentiam tão à vontade que as ideias estavam arejadas e esses presos conseguiam produzir muitas obras. Incrível. Mas os filmes não retratam isso quando falam das prisões da Inquisição. Isso me fez lembrar aquela história lá do Chaves, né? Lembram? Que a Chiquinha estava com catapora. Aliás, ela fingiu que estava com catapora, né? E o Chaves querendo pegar a catapora da Chiquinha, o seu Madruga dizendo que ele era louco, né? O Chaves era louco. Mas por que ele queria pegar a catapora da Chiquinha? Perguntou o seu Madruga, e o Chaves respondeu que não, é porque eu quero ser hospitalizado, porque quando eu fiquei internado uma vez, me deram refeição 3 vezes no dia. Então era assim também nas prisões da Santa Inquisição. O povo queria ficar era preso nas cadeias da Inquisição, porque eram bem tratados. Eu vou ler aqui um trecho do livro de Ricardo Capa, um trecho da sua obra Inquisição Espanhola, que diz assim: a Inquisição Espanhola reproduz a história de um general francês de sobrenome Beliardi, governador de Madrid em 1808, durante a ocupação napoleônica na Espanha. Desejoso de encontrar e ver tudo quanto havia lido e ouvido sobre as prisões e os tormentos, quando as inspecionou por longo tempo, não encontrou um único rastro daquela lenda nos cárceres da Inquisição. Decepcionado, ergueu a voz e bradou aos que o acompanhavam: enganaram-nos, enganaram-nos. Outra crônica interessante é a relatada pelo historiador Carlos Pereira. Quando se aboliu o Tribunal de Lima, a multidão precipitou-se para as misteriosas câmaras de tortura e ficou desiludida ao ver que eram depósitos de instrumentos abandonados, inúteis, cobertos de pó há séculos. As celas nas quais não havia um único preso tinham ar e luz. Então aqui tudo é coisa documentada, né? Que na verdade as prisões, os cárceres da Inquisição eram lugares saudáveis para os presos, tá? Não parece que um outro assunto também da Inquisição é que o Tribunal da Inquisição não aceitava qualquer denúncia, né? Essa história, viu, uma coisa que a gente deve aprender, essa história de que a Inquisição tinha uma fome de encontrar pessoas para julgar, é outra lenda negra, ou seja, fake news. Gente, lenda negra é o mesmo que fake news. Quando eu pronunciar aqui lenda negra, aí vocês fazem essa associação com fake news, algo que não é verdadeiro. Então, a Inquisição não tinha fome de procurar hereges para julgá-los e condená-los. Tá? O processo instaurado pela Inquisição contra uma pessoa acusada de heresia era muito exigente. Se exigia várias testemunhas, a Inquisição não aceitava denúncias anônimas, né? Talvez vocês verão aí, em algum livro ou em algum filme, que a Inquisição tinha uma espécie de uma polícia secreta. Mentira, lenda negra também. Tem muitas coisas que hoje as nações fazem e que a gente não critica. Coisas que essas nações fazem e que a gente atribui para a Inquisição. Por exemplo,
toda nação tem a sua polícia secreta, a sua inteligência, né? Ninguém critica uma nação pelos segredos que ela possui, né? Ela tem uma inteligência secreta para ver se alguém está conspirando contra a nação. Já ouviram falar nisso, né? O Brasil também tem a sua inteligência secreta, né? Para ver se alguém não está conspirando contra a nação. E por quê? A gente diz que isso é normal para uma nação, e quando é atribuído à Inquisição, aí nós a criticamos como se ela fosse um tribunal feroz, malvadão, tá? Enfim. Então, uma coisa que devemos aprender, que as prisões para as quais, né, as cadeias para as quais o Tribunal da Inquisição mandava as pessoas que tinham sido consideradas culpadas, eram lugares muito bons, viu? Muito legais, digamos assim. Olha, os historiadores que analisaram os arquivos do Vaticano sobre a Inquisição se deram conta também de que quase ninguém foi queimado vivo, né? Não se misturava mulher com homem para evitar abusos, e não se colocava os prisioneiros perigosos com aqueles menos perigosos. A Inquisição tinha uma prisão chamada de secreta, prisão secreta. É aquilo que a gente chama hoje de solitária, não tem? A solitária, onde se coloca aquele prisioneiro bem cruel, que é um risco para a sociedade. Gente, então, vamos voltar àquele tempo, né? Aquela época, eu digo assim, voltar, não trazer aquele tempo para cá, mas querer julgar um tempo passado com o olhar de hoje é uma injustiça tremenda que cometemos contra esse tribunal da Inquisição, que nós poderíamos chamar de Tribunal da Misericórdia. Uma outra lenda negra que criaram foi sobre Galileu Galilei. Já ouviram falar em Galileu Galilei? É lenda negra dizer que ele foi excomungado, queimado vivo, tudo lenda negra. É lenda negra também que ele inventou o microscópio, o telescópio. Pelo contrário, o Galileu Galilei, ele roubou essa invenção de um amigo dele. Aí depois se descobriu que o telescópio não era invenção dele. Então, eu conto isso aqui para vocês perceberem que o Galileu Galilei não era nada daquele santinho, não, que pintam por aí. Um outro cidadão que vocês vão ouvir falar nele é o Giordano Bruno. No dia que jogarem na cara de vocês que a igreja perseguiu o Giordano Bruno, digam que antes de ele ser julgado pela Santa Inquisição, ele foi perseguido pelos calvinistas e luteranos. Por causa de Galileu, criaram uma lenda negra que a igreja é contra a ciência. Se o povo soubesse que Calvino mandou para a fogueira o Miguel Servetti só porque ele descobriu a circulação de sangue do corpo, quem é Calvino? Um protestante fundador do calvinismo. Só porque o Miguel Servetti, condenado à fogueira, era um cientista. Então, na verdade, quem se opunha à ciência eram os protestantes. Martinho Lutero tem textos dele contra a ciência, viu? E olha, o maior observatório astronômico, fundado em 1579, fica no Vaticano e existe até hoje. O problema que houve com Galileu Galilei não era por causa da ciência. Vamos nos contextualizar aqui, nos situar. Galileu Galilei, ele pregava isso aqui, ó.
o heliocentrismo. O que é o heliocentrismo? Que o Sol é o centro, né? É o centro, o Sol é o centro e os planetas giram em torno dele. Mas quem inventou essa teoria? Prestem atenção na palavra teoria. Quem inventou essa teoria não foi Galileu Galilei. Foi um amigo dele chamado Copérnico, com quem a igreja nunca teve problema. Por que então a igreja tem problema com Galileu Galilei e não tem problema com Copérnico, que é o autor dessa teoria, ao lado de um outro amigo chamado Kepler? A igreja, ela não tem nenhum problema com as descobertas científicas, mas o heliocentrismo, naquela época, no século XVII, era só uma teoria. Por exemplo, dizer que o homem veio do macaco é só uma hipótese. É uma hipótese. Será se a gente pode cientificamente provar que o homem veio do macaco? Se alguém souber disso, por favor, entra nos comentários e me fala. Essa história de que o homem veio do macaco, isso é hipótese, ilação. É só uma teoria. Então, o heliocentrismo, e outra coisa, Copérnico não foi o primeiro a falar que o Sol era o centro, né, desse nosso mundo. Foi um bispo chamado Nicolau e outros prelados depois dele, para vocês verem como a igreja é estudiosa. Então, pelo contrário, a igreja incentivava Galileu Galilei e outros a estudarem ainda mais essa teoria para se chegar a uma conclusão. O que a ciência exige, dona Alda? O que a igreja, ou melhor, o que a ciência exige? Que possa se comprovar uma verdade, né, que se possa dar a prova irrefutável de algo que se afirma. Então, Galileu Galilei ensinava na universidade o heliocentrismo, mas não se sabia ainda com certeza que o Sol era o centro desse mundo. Isso, olha, incrível que pareça, até inícios do século XX, Cairo, isso lá na escola não ensinam, até no início do século XX, ainda o heliocentrismo era só uma teoria, uma hipótese. Não se tinha uma foto lá de cima mostrando os planetas como a gente vê hoje, né? Uma foto lá de cima mostrando o Sol no centro e os planetas girando em torno dele. No início do século XX, tudo isso era só hipótese. Mas Galileu Galilei quis botar a carroça na frente dos bois e queria ensinar o heliocentrismo não como uma teoria ou hipótese, mas como uma verdade. E a igreja, como científica, a igreja que não é inimiga da ciência, diz: epa, como é que tu provas isso? Tu não provas, então não pode ensinar isso. Tem que ensinar como hipótese, como teoria. Gente, olha, eu digo uma coisa aqui. Tem coisas que nós só vamos descobrir daqui a 10, 20 anos. Tem coisas que nós só vamos descobrir daqui a 10, 20 anos. Então, quem vai viver daqui a 20 anos, será se eles podem dizer: aquele povo que viveu em 2022 era um povo muito burro? Não. Né? Agora, nesse ano 2022, nós temos hipóteses. Quando essas hipóteses forem realmente tornadas verdades irrefutáveis, seria uma injustiça tremenda, né? Uma injustiça tremenda alguém de agora dizer: eita, mas o povo daquela época era burro. Burro não, senhor. Sabe por quê? Porque eles estudavam. Isso aqui é a igreja. Quem fez a suposição de...
A primeira vez, quem fez a suposição de que o Sol era o centro desse mundo foi a igreja. O bispo, esse Nicolau, outros prelados, Galileu, Copérnico, Kepler, tudo vem depois. O próprio Copérnico falava do heliocentrismo como centro, do heliocentrismo como teoria, como hipótese, e não como uma verdade. Então Galileu Galilei, ele atacou com palavrões aqueles que se colocavam contra o seu ensinamento. Porque é o seguinte, o Galileu Galilei, ele não provava. Era outra coisa. Se ele pudesse provar, aí tudo bem, mas ele não provava que o Sol era o centro do mundo. Viu? Olha, ele era amigo do Papa Paulo V, do Papa Urbano VIII. Então, uma vez ele escreveu uma carta para um amigo dele, essa carta está nos arquivos do Vaticano, dizendo que a prisão na qual ele estava parecia aposentos. Ele foi muito bem tratado, ajudado pelos jesuítas, pelos dominicanos. Os papas eram amigos dele. Ele nunca foi excomungado, ele ficou preso por indisciplina e não pelo que ele ensinava. Qual a indisciplina? Dizer que era verdade o que era uma hipótese. Tá certo? Deu para entender? Galileu Galilei morreu muito bem e ainda recebia do Papa uma pensão papal. Nada dessa história de que a igreja perseguiu Galileu Galilei é lenda negra. Fake news. Mas eu já falei do mau caratismo de Galileu Galilei, né? Mas uma vez ele escreveu uma carta declarando amor à única igreja de Cristo chamada católica. Que ele amava muito e ele morreu como um católico devoto. Tá? O Papa João Paulo II, ele era muito também interessado em trazer às claras a verdadeira história sobre a Inquisição. O mundo tem que conhecer uma história que nunca foi contada. Inclusive, essa história do Galileu Galilei veio à tona com o Papa João Paulo II por insistência dele, e muitos cientistas, Kiko, quando também estudaram o processo contra o Galileu Galilei, eles se deram conta de que os papas e os bispos todos estavam com razão. Gente, nós estamos no século XVII aqui. Galileu Galilei não viveu na Idade Média. Estamos aqui no século XVII. Agora, em qual século nós estamos? Século XXI? Então a gente já sabe que o Sol é o centro desse mundo. Mas a gente não pode dizer que o povo naquela época, que se nós vivêssemos também naquela época, nós teríamos isso aqui, heliocentrismo, como teoria, hipótese. Entende? Então, se nós temos essa conclusão hoje, é graças ao estudo que se vinha fazendo, e um estudo, sobretudo, feito pela igreja. Quem tinha mais interesse em saber da verdade era a Igreja Católica. Tá? Nós vamos finalizar por aqui, por causa que eu tenho que ir celebrar a missa, lá na novena de Nossa Senhora Aparecida. Na próxima segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui, novamente. Divulguem o link dessa aula entre as pessoas que vocês conhecem. Não se esquecer de se inscrever no canal e dar o seu like, para que o vídeo possa chegar a mais pessoas, né? Então, divulguem o link da nossa aula para que possa chegar a mais pessoas. Vamos então rezar uma Salve Rainha em pé para finalizar essa nossa live. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.